Pois é, como eu disse agora há pouco, estou aqui na rua. Vamos praticar a leitura do livro de Ezequiel, capítulo 2. Não sei se vai dar para ouvir a minha voz com o vento leva, mas vamos lá. Ezequiel, capítulo 2. Boa tarde, Visão. Boa tarde. Versículo 1 em diante. Ezequiel, capítulo 2. A comissão do profeta. E disse-me, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé. Então ouvi o que falava, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia, e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Então aí, como eles rejeitaram Jeremias, Deus chama Ezequiel para ser profeta também, e logo o Senhor vai advertindo a ele que o povo de Israel é uma casa rebelde. Mesmo que Ezequiel fale a eles não vão ouvir, porque são obstinados, são rebeldes. E o Senhor aqui ele reforça no versículo 5 que quer eles ouçam, ou quer eles deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Onde saber com tudo que esteve no meio deles um profeta. Ou seja, quando Deus manda a gente evangelizar, não interessa se eles vão ouvir, não interessa se eles vão querer saber deixar de ouvir. O que interessa é que no meio deles esteve alguém que pregou a palavra de Deus, que levou o evangelho de salvação a todo aquele que nele crê, a todo aquele que crê em Jesus, crê em Jesus e aceitar Jesus como Salvador é salvo e perdoado seus pecados da condenação eterna. Porém, aquele que ouve e não crê, de fato este será condenado. Amém? Instruções ao profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. O rolo. Então vi, eis que uma mão se estendia para mim, e nela havia um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Aleluia. Capítulo 3. Ezequiel come o rolo. Não só Ezequiel comeu o rolo, como também João, nas revelações, ele comeu o rolo, né? Então vamos lá. João comeu aquele rolo porque eram coisas terríveis que Deus traria na terra, nos últimos dias da terra, né? Ele comeu, não deixou que ele lesse para todos. Ele comeu. Aqui Ezequiel come o rolo, porém não me lembro o porquê, mas vamos lá para que a gente compreenda, né? Filho do homem, come o que achares, come este rolo, então vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse-me, filho do homem,
Dá de comer a teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como o mel. E disse-me ainda: Filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pedeneira. Não os temas, pois nem te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde. Disse-me mais: Filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras, que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, então lhe falarás e lhes dirás: Assim diz o Senhor, Jeová, quer ouça, quer deixe de ouvir. E levantou meu espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: Bendita seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. E ouvi o ruído das asas dos seres viventes, que tocavam uma nas outras, e o ruído das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui amargurado na indignação do meu espírito. Porém a mão do Senhor era forte sobre mim. E fui até o Abibe, as do cativeiro, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam. Fiquei ali 7 dias, assustado no meio deles. A obrigação do profeta. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a me dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste. O seu pecado morrerá, suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá. Porque foi avisado e tu livrastes a tua alma. A mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te, vai até o vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e fui ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto.
a mudez do profeta. Então entrou em mim o Espírito, me pôs em pé, falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa, e quanto a ti, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te amarrarão com elas, não sairás, pois, para o meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao céu da boca, e ficarás mudo, e não lhe servirás de repreendedor, porque eles são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhe dirás: assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Capítulo 4. Profecias contra Judá. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e pô-lo-á diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém. E põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação. Levanta contra ela uma trincheira. Põe contra ela arraiais, e põe-lhe areedes em redor. E tu toma uma panela de ferro, e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isto servirá de sinal à casa de Israel. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo, e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele. Levarás as suas iniquidades, porque eu já te tenho fixado os anos da sua iniquidade, conforme o número dos dias, 390 dias, e levarás a iniquidade da casa de Israel. E quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-á a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias, um dia te dei para cada ano. Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltará de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. O pão de Ezequias. E tu toma trigo, cevada, favas, lentilhas, milho e aveia, e coloca-os numa vasilha, e faze deles pão, conforme o número dos dias que tu te deitares sobre o teu lado. 390 dias comerás disso, e a tua comida que hás de comer será do peso de 20 ciclos por dia, de tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a saber, a sexta parte de um hin, de tempo em tempo beberás. E o que comeres será como bolo de cevada, e cozê-los-ás sobre o esterco que sai do homem, diante dos olhos deles. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações para onde os lançarei. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi daquilo que morrer de si mesmo, ou o que é despedaçado por feras. E aí? Tudo bem? É. Lendo a palavra de Deus. É bom. Fortalecer a alma, mudar a nossa mente. Amém. Glória a Deus. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que a minha mão não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi daquilo que morrer de si mesmo, ou que é despedaçado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. E disse-me: vê, deite esterco de vacas em lugar de esterco de homem, e sobre ele prepararás o teu pão. Disse-me ainda: filho do homem, eis que eu quebrarei o sustento de pão em Jerusalém, e comerão pão por peso e com ansiedade, e água beberão por medida e com espanto, para que lhe falte o pão e a água, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas iniquidades. Capítulo 5. Esse capítulo 4 aqui ele é tremendo aí. Tremendo mesmo. Eu
e compreendi ele aqui. Estou dando vontade de ler de novo, mas vamos prosseguir na leitura. Que eu faço daqui a pouco outra live e começo com ele. Capítulo 5. A raspagem de Ezequias, símbolo dos juízos de Deus. E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro, e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Então tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no fogo, no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Então tomarás outra terça parte e feri-las com uma faca ao redor dela. E a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Também tomarás dali um pequeno número e atá-los-ás nas bordas do teu manto. E ainda destes tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo e os queimarás a fogo, e dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em piedade os meus juízos, mais do que as nações, os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos, os meus estatutos, e não andaram neles. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: porquanto multiplicastes mais do que as nações que estão ao redor de vós, e não andastes nos meus estatutos, nem guardastes os meus juízos, nem ainda procedeste segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu, sim, eu, estou contra ti, executarei juízos no meio de ti, aos olhos das nações, e farei em ti o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais comerão a seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão a seus pais. Executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Jeová, certamente, porquanto profanastes o meu santuário, com todas as tuas coisas detestáveis, e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho não te perdoará, nem também terei piedade. Uma terça parte de ti morrerá de peste, e se consumirá de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei. Então saberão que eu, o Senhor, tenho falado no meu zelo, quando eu cumpri neles o meu furor. E por-te-ei em assolação e por objeto de opróbrio entre as nações que estão ao redor de ti, aos olhos de todos os que passarem. E será objeto de opróbrio e blasfêmia, instrução e espanto às nações que estão ao redor de ti. Quando eu executar em ti juízos, com ira, com furor e com terríveis castigos, eu, o Senhor, falei. Quando eu enviar as malignas flechas da fome contra eles, que servirão para destruição, as quais eu mandarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós, e vos quebrarei o sustento do pão. E enviarei sobre vós a fome, e as feras que te desfilharão, a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 6. Profecia contra Israel. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. E dirás: montes de Israel, ouve a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: eis que eu, sim, eu, trarei a espada sobre vós,
e destruirei os vossos lugares altos, e serão assolados os vossos altares, e quebradas as vossas imagens do sol, e derrubarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos. E porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. E todos os vossos lugares habitáveis e as cidades serão destruídos, e os lugares altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, os vossos ídolos se quebrem e se acabem, para que as vossas imagens sejam cortadas e desfeitas as vossas obras. E os mortos cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Porém deixarei um remanescente, para que tenhas entre as nações alguns que escaparem da espada, quando fordes espalhados pelas terras. Então os que dentre vós escaparem se lembrarão de mim entre as nações para onde foram levados em cativeiro, porquanto me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que andaram se corrompendo após os seus ídolos. Então terão nojo de si mesmos, por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. E saberão que eu sou o Senhor, e que não disse debalde, que disse faria este mal. Assim diz o Senhor Jeová: bate com a mão e bate com o teu pé, e dize: por todas as grandes abominações da casa de Israel, porque caíram à espada, de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, e o que está perto cairá à espada. E o que restar e ficar cercado morrerá de fome. Assim cumprirei o meu furor sobre eles. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus mortos estiverem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cumes dos montes, debaixo de toda a árvore verde e debaixo de todo o carvalho frondoso, no lagar onde ofereciam cheiro suave a todos os seus ídolos, e estenderei a minha mão sobre eles, e farei a terra desolada, mais devastada do que o deserto do lado de Dibla, em todas as suas habitações. Então saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.